Bom, boa tarde a todos. Primeiro que é uma satisfação. Estou sinceramente emocionado depois de tudo que eu vivi a minha vida, de tudo que passei, e principalmente nesses últimos 6, 7 anos, conseguindo vencer dois momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar. A minha esposa com câncer, muito agressivo. Logo em seguida, também fui diagnosticado. E isso serviu para que eu me fortalecesse ainda mais e pudesse repensar em alguns pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos que o futebol vive dentro da minha casa. Eu, com 6 anos de idade, hoje completos aí 61 anos, indo para 62, mas com 6 anos de idade eu já vivia dentro de um vestiário da Ferroviária de Araraquara. Meu pai era diretor de futebol até então, e aquilo me chamava a atenção de uma tal forma que parece que já estava dentro daquele garoto. Eu acompanhava todos os treinamentos, viajava com a delegação na maioria dos jogos perto de Araraquara. Ferroviária vivia um momento épico na ocasião, 67, 68, 69, sendo tricampeão do interior do estado de São Paulo, que vocês sabem muito bem, é muito complicado e difícil para uma equipe. E foi um momento que o futebol praticamente me induzia a que eu buscasse o mesmo caminho, que eu tentasse trilhar de todas as formas aquilo que me impressionava. Paralelo a tudo isso, meu tio teve 12 anos à frente da Ferroviária por alguns e depois 12 à frente do Palmeiras, sendo um dos jogadores mais importantes da academia da associação, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quando não estava em Araraquara, nas férias de julho e dezembro, eu estava em São Paulo, também no meio de treinamentos, frequentando vestiários, e aquilo me impulsionava a tentar crescer e ser um dia como um deles, um daqueles que eram meus ídolos de infância. Foram 18 anos como atleta profissional, finalizei minha carreira completando 40 anos de idade, e a partir daí tive 3 anos como experiência de um auxiliar técnico. Vivenciei também durante um ano a condição de ser um diretor de futebol do Figueirense, e a partir daí o presidente do próprio Figueirense me abre as portas para aquilo que eu havia me preparado até então, ser um treinador. Hoje, completos aí 20 anos praticamente daquele primeiro momento, fiquei quase que 4,5 a 5 anos parado nesse intervalo todo. Nesse período, nós tivemos aí 14 títulos alcançados e 5 vice-campeonatos, entre eles 2 vice-campeonatos brasileiros, com o Santos em 16 e ajudando o Flamengo em 18. E partiria para a minha 20ª disputa de campeonato, agora, no início de fevereiro, justamente jogando a Recopa. Eu acho que é uma carreira do qual eu me dediquei desde o início. Eu me entreguei de corpo e alma para que eu pudesse buscar e alcançar um momento como esse. Não imaginava, presidente, e agradecendo de coração pela confiança no meu trabalho, não imaginava que pudesse acontecer num momento como esse. Até porque um grande amigo meu aqui estava, Fernando, pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, mas acabou acontecendo por essas voltas que a vida dá. E hoje eu estou aqui representando a seleção mais vencedora e campeã do planeta, a que inspirou muitos e muitos no mundo todo, e que tem por obrigação de voltar a fazer o mesmo. O futebol brasileiro ele é muito forte, ele se reinventa. O futebol brasileiro ele não pode viver um momento como esse que estejamos passando, talvez sirva ou nos sirva de lição
para que rapidamente nós absorvamos e possamos encontrar um novo caminho. Porque nós aprendemos com o futebol brasileiro o caminho de vitórias. E nós precisamos reencontrar esse momento. Eu estou aqui, de coração aberto, buscando fazer a primeira convocação do meu momento. É justamente o torcedor brasileiro, que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção, que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar credibilidade a todos nós. Então, eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencie a nossa seleção como sempre foi. E, num segundo momento, também tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores, a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos de alguma forma com o futebol. O futebol brasileiro precisa de cada um de vocês. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome, de repente, de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz. Não. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... Nós vamos tentar trabalhar nesse sentido. E que eu espero que cada um de vocês nos ajude, nos auxiliem nesse momento. É um momento difícil porque estamos passando, sim, mas nada que seja impossível de revertermos rapidamente. Então, para mim, é fundamental que, tendo uma sugestão, tendo uma observação que possam nos ajudar a fazer com que o futebol brasileiro se reencontre, nós estaremos abertos. Rodrigo está aberto para qualquer contato possível. Eu conto com todos vocês para que o futebol brasileiro volte a vivenciar um grande momento. E cada um de vocês será importante para que tudo isso aconteça. Estamos aí de braços abertos e na expectativa que, a partir de agora, nós busquemos novamente o caminho das nossas vitórias, de conquistas, porque a seleção brasileira sempre se pautou pela excelência. E nós não podemos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Não tem culpados, não tem interferências que tenham acontecido, não tem nada disso. O que nós precisamos, a partir de agora, é buscarmos soluções. E eu espero que cada um de vocês nos ajudem à busca de soluções. Nós não podemos ter o futebol brasileiro dividido. Nós temos que ser únicos, temos que ter uma unidade, até porque nós estamos aqui representando e trabalhando para o povo brasileiro. E é isso que eu espero que nós alcancemos aí ao longo desses anos. Obrigado, presidente, pela confiança. Muito bacana. Obrigado à diretoria da CBF, obrigado a todos os meus companheiros, desde atletas, quando iniciei, até os meus treinadores, e aqueles que também são meus companheiros de trabalho, que conto com todos vocês, todos que possam nos auxiliar de alguma forma, eu estarei sempre aberto. A todos aqueles que me mandaram mensagens, agradeço, na figura do professor Luiz Felipe Scolari, que, além de ter sido meu treinador, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, eu cumprimento a todos aqueles que também, de uma maneira ou de outra, ainda não consegui responder, mas que moram no meu coração e, com certeza, têm todo o meu respeito. Obrigado. Muito bom, Dorival, muito bom. Vamos trabalhar, gente? 30 minutos para vocês não cansarem, tá? Vamos lá, Wellington. Muito bem. Meu querido Dorival Júnior, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, aqui. Que bom te ver nesse posto aí.
Um dia eu te falei que você chegaria e legal, você está assumindo no dia 11 de janeiro, no dia do aniversário de Gerson Canhotinha de Ouro, um dos maiores gênios que nós tivemos na nossa seleção, naquela fantástica seleção de 1970. Você já falou de conceito de seleção, você já deu alguns detalhes, mas e de time de seleção brasileira? Como que tem que ser uma seleção na cabeça do Dorival Júnior? Olha, Wellington, eu acho que não é nem uma mudança de nomes, o que vem acontecendo de uma maneira gradativa em relação à seleção que jogamos a última Copa para este momento. Mas é uma mudança emocional, é uma mudança postural, é uma mudança em que o atleta tem que entender que ele está aqui vestindo uma camisa muito pesada, uma camisa respeitada no mundo todo e referência no mundo todo. Nós temos que ter essa consciência. Se nesse instante nós não estamos numa posição adequada em relação à nossa classificação para mais uma Copa do Mundo, podem ter certeza que nós vamos tentar o máximo para que revertamos rapidamente tudo isso, que busquemos os nossos caminhos, que encontremos o caminho que a seleção brasileira sempre apresentou. Eu acho que nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas, acima de tudo, efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E, acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Eu acho que a lição que Zagallo nos deixou é uma lição que tem que ficar guardada para o resto da vida de todos nós que somos profissionais do futebol. Tudo que esse homem conquistou, a referência que ele foi, ele tem que deixar marcado essa condição, que tem que preferenciar o atleta que venha à seleção brasileira. Ele não pode deixar de ter essa gana, essa garra e essa vontade de querer ganhar a todo momento. É isso que eu espero que aconteça. Por isso que essa mudança ela é fundamental. Correge. Dorival, bem aqui no meio, seja bem-vindo. Parabéns pela convocação que você recebeu. Marcelo Correge, da TV Globo. Marcelo. A minha pergunta num período curto de tempo, por passarem 2 treinadores interinos por aqui, a gente conviveu com ideias de futebol diferentes na seleção brasileira. O Ramon, no início, em algumas datas FIFA, e depois o Fernando Diniz, nesse início de eliminatórias da Copa do Mundo. E agora você, com o seu conceito de futebol, assumindo a seleção para esse ciclo até a Copa do Mundo e com uma Copa América já às portas. E também 2 amistosos muito importantes, mais difíceis do que o Brasil vinha tendo nos últimos anos, também na sua primeira data FIFA. A minha pergunta é sobre como e se é possível aproveitar o que foi feito nesse início de ciclo com pessoas diferentes passando no comando da seleção brasileira. Marcelo, tudo pode ser aproveitado, tudo. E eu acredito que uma reciclagem ela acabe acontecendo e proporcionando dificuldades um pouco maiores. Eu volto a falar que nós finalizamos uma Copa do Mundo e logo em seguida já iniciamos uma preparação para um momento seguinte. É natural que dificuldades nós teríamos. Não imaginávamos que talvez encontrássemos tanta nesse momento, mas não quer dizer que não possamos, daqui a pouco, buscarmos algo diferente. Eu acho que o futebol não muda, o futebol não altera, os comportamentos eles precisam ser repetidos, é natural, muito diferente de um clube. Você joga hoje, amanhã você reapresenta, já buscando correções de erros, melhorando aquilo que tenha sido apresentado. Numa seleção, você se apresenta para jogar, praticamente, e você terá, de repente, 2 dias de jogos e talvez aí 5 ou 6 de treinamentos. Todos encontram um caminho, nós temos que encontrá-lo também. Nós precisamos acelerarmos
esse processo. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é buscarmos rapidamente, termos uma equipe novamente confiável, uma equipe que passe uma segurança um pouquinho maior daquilo que vem acontecendo até então. Edu. Dorival, boa tarde. Aqui do lado do Marcelo. Eduardo Sembrano, no canal Fui Clear 3 na área. Primeiro, parabéns pela oportunidade. Você tem muito sucesso até a Copa do Mundo. Obrigado. Contar com a torcida, uma grande parte do nosso povo brasileiro, que você conquiste, como você falou no início, essa outra parte que está um pouco afastada. Dorival, nesse longo tempo, após a saída do Tite, a gente teve convocações do Hendrick, um menino de 17 anos de idade, e os jogadores um pouco mais velhos ficaram um pouco apartados. O Brasil tem, por característica, ter uma pressão do povo, em qualquer derrota, de uma pressão, de uma renovação. Eu queria que você falasse o que você pensa sobre isso. Você tem vontade de renovar ou você entende que a idade é só uma carteira de identidade, não muda nada? O que você pensa para esses 3 anos que você tem à frente em relação a jovens talentos e atletas com idade avançada performando ainda? O exemplo, claro, o Thiago Silva, que está na Premier League, no Chelsea, do capitão, dono do time. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Um abraço e boa sorte. Obrigado. Edu, assim, eu acho que vocês acompanham o meu trabalho há algum tempo. Pode ser que tenha um treinador que tenha revelado mais jogadores, mas eu acho que é muito difícil o número de atletas que eu dei oportunidade ao longo de toda a minha carreira. Quer fosse na minha primeira equipe, no Figueirense, um exemplo é o Felipe Luiz, como também na última equipe, o São Paulo. Sempre contei com uma mescla que, para mim, é mais do que saudável e necessária em qualquer sentido para que nós tenhamos a competitividade de uma equipe mantida. Não vai ser diferente. Para mim, não importa se o Thiago estiver bem, podem ter certeza, foi citado, ele terá a oportunidade. É um grande jogador. Eu acho que os ciclos se encerram a partir do momento que um outro esteja bem melhor. Por isso que nós temos que ter equilíbrio, consciência e, principalmente, que busquemos aí os melhores de momento. Eu vou errar, de repente, não convocando aqueles que um ou outro imaginem que sejam o ideal, mas vou tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. Em alguns momentos, uma possibilidade tática necessária, um jogador que eu tenha muita confiança e que, de repente, esteja repetindo, mesmo que não vivencie um grande momento, mas, na maioria delas, vamos tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. O principal é que se adaptem rapidamente e que integrem uma condição em que a gente encontre um caminho, encontrando esse caminho, que possamos abastecê-los com peças pontuais para que não soframos tanto como tem acontecido nesse primeiro momento das eliminatórias. Cícero Melo. Boa tarde a todos. Cícero Melo, da ESPN dos canais Disney. Dorival, muito sucesso para você e sua comissão técnica aí nessa nova empreitada. O Brasil vai jogar, depois de muito tempo, com seleções que não vinham atuando de um nível A, da primeira prateleira do futebol mundial. Os seus primeiros amistosos serão no mês de março, data FIFA, contra Inglaterra e possivelmente Espanha. A seleção teve um técnico interino recentemente, Fernando Diniz, que tem um estilo todo particular de dirigir futebol, de comandar seu time, taticamente, tecnicamente. A seleção teria Carlo Ancelotti, que acabou renovando com o Real Madrid, tem um outro estilo de jogo. Pergunto, que estilo é o seu estilo entre o do Diniz e o do Ancelotti? Como você coloca o seu estilo de jogo para o torcedor saber que estilo a seleção vai ter sob o seu comando? E você vai conseguir já implementar o seu estilo nesses 2 amistosos que serão muito úteis e difíceis no mês de março? Obrigado, Cícero. Eu acho que em todas as equipes que eu cheguei, eu me adaptei à equipe. Eu nunca cheguei com um sistema pré-estabelecido. Nunca faço isso. Eu procuro identificar aquilo que eu tenho nas mãos o mais rápido possível e, a partir daí, poder definir
com as características de cada jogador, o sistema que eu devo empregar. Números, para mim, são muito relativos. Eu não me apego muito a números, a um 3-5-2, 4-3-3. Para mim, isso daí é balela. O que nós temos é que defender com o maior número possível e atacarmos também da mesma forma. O equilíbrio, para mim, é fundamental e o principal. Se vamos encontrar rapidamente, é muito difícil de falar. Agora, vamos tentar, dentro daquilo que imagine, as melhores convocações possíveis, desde que estejam em totais condições e prevalecendo nos seus clubes para que tenham merecimento para estarem aqui dentro. É isso que nós vamos buscar. Muito difícil falar entre o sistema que o Fernando use e o sistema que o Ancelotti, de repente, use, até porque eles desenvolvem em clubes, como nós, e dentro de uma seleção, naturalmente, é um pouquinho diferente. Por isso que essa aceleração ela é fundamental, e é o que nós vamos buscar a partir de agora, encaixando nomes para que, na prática, as coisas rapidamente deem encaixe. Dorival, Rafael Zarco, do GE aqui, tudo bem? Eu queria te ouvir sobre esse processo da tua chegada na seleção. Você estava no São Paulo, aconteceu a turbulência toda na CBF, da saída e da volta do presidente. E como é que foi a conversa? Você pediu, de alguma maneira, como muita gente, a gente também informou, alguma certa garantia, que no futebol, é claro que é relativo, mas de uma instabilidade política na CBF, que certamente você já viveu em clubes, mas como é que foi essa conversa? Se você também teve alguma conversa com outro potencial candidato no futuro, né, já que há uma eleição antes da próxima Copa do Mundo. E também queria te perguntar sobre comissão, se você vai indicar um coordenador, como é que vai ser esse trabalho, se vai chegar mais gente na estrutura do futebol. Um abraço, obrigado. Obrigado, Rafael. Eu acho que eu tinha meu contrato com São Paulo, preparando a equipe para as competições. Todos os jogadores que foram contratados pelo São Paulo foi com aceitação da diretoria, um entendimento único de que seriam peças importantes, então não foi uma montagem do Dorival especificamente, não. Nós montamos o São Paulo numa condição em que qualquer treinador que ali esteja possa fazer aquilo que bem entender, até porque são jogadores versáteis e que busquem... nós buscamos alternativas justamente para termos um elenco um pouco mais enxuto, em condições de podermos abastecer toda e qualquer situação que, de repente, viesse a acontecer ao longo das competições. O contato com o presidente foi feito ao final da semana anterior. Para mim, foi uma satisfação, um prazer poder estar chegando a um momento como esse, né, da minha vida, da minha carreira, à frente da Seleção Brasileira de Futebol. Com relação à instabilidade, para mim, é uma área que eu não entro, me desculpem, tenho a confiança do presidente de que eu esteja aqui à frente, a partir de agora, para preparar a equipe, visando ganhar jogos, buscar os melhores resultados possíveis e voltarmos novamente a uma posição dentro de uma Copa do Mundo que vai ser muito disputada e do qual teremos que estar muito bem preparados para que voltemos a ter uma grande conquista. Eu vou trabalhar nesse sentido, me preparei muito para que isso aconteça, tenho uma convicção muito grande que a seleção brasileira vai alcançar os seus objetivos e a principal delas será daqui a 3 anos. Eu vou fazer de tudo para que nós estejamos presentes em mais uma final de competição. Olha ela. Saudade. Dorival aqui. Boa tarde. Kiyomi Nakamura, TVS do Japão e EG News. Ontem à noite, o que você pensou quando se deitou na cama? E o que você sentiu hoje de manhã quando acordou? Quando eu deitei, eu fiquei pensando qual seria a sua pergunta. E eu vou te falar uma coisa que
eu tô muito emocionado porque eu nunca planejei minha vida, mas um dia eu esperava poder estar aqui. Como eu vi muitas entrevistas dos meus ex-treinadores, Desi Leão, Parreira, Luiz Felipe, como eu vi de meus amigos aqui também, como o Fernando, como o Tite, como o Mano, professor Lazzaroni, enfim. Eu um dia imaginava que eu pudesse estar sentado aqui representando o povo brasileiro como treinador da sua equipe. Então, para mim tem sido dias importantes, mas a nossa realidade é outra. E a partir de segunda-feira o presidente já vai começar a me cobrar. Então, podem ter certeza que descemos agora, acalmamos e começamos a focar naquilo que é o dia a dia da seleção. Obrigado. Oi, Dorival. Fábio Jupa, aqui do Grupo Globo, tudo bem? Dorival, no futebol que se rotulam muito os profissionais, a gente ouviu falar de você como um técnico que fazia o feijão com arroz. De certa forma, o que pareceu é que era um demérito ao seu trabalho. E eu acho que você respondeu, uma certa ocasião, que fazer o simples é difícil. Eu queria que você falasse hoje, como treinador da Seleção Brasileira, como é que você vê esse tipo de comentário. Obrigado. Fábio, assim, muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo, porque se você pegar a minha primeira equipe Figueirense, a minha quarta, quinta equipe, de repente, Sport Recife, estou falando assim aleatoriamente, a minha 10ª equipe, de repente, o Santos de 2010, pegar a minha penúltima equipe, o Flamengo, a minha última equipe, São Paulo, você vai ver que nenhuma delas jogava da mesma forma. Então, eu acho que esse feijão com arroz tem um tempero de cada estado, né? Em cada estado você acrescenta alguma coisinha. E, para mim, eu acho que sempre foi um desafio, porque eu vivenciei os dois lados, né? Eu tive 6 equipes que eu consegui livrá-las, né? Ajudar a livrá-las de rebaixamento, e 6 equipes grandes do futebol brasileiro. E talvez com essas mesmas equipes eu acabei chegando em decisões de competições. Então, eu acho que eu não retornei 3 vezes a uma equipe como o Flamengo, 2 vezes ao Santos, ao Vasco, 2 vezes ao São Paulo por um acaso. É porque alguma coisa você acabe deixando plantado. E se foi um feijão ou se foi um arroz, podem ter certeza que eu acho que agradou a essas pessoas. Porque você retornar é muito difícil, depois de uma passagem. Em algumas delas, eu já havia ganho campeonatos. Em outras delas, não. Então, eu acho que alguma coisa também temos de bom para que pudéssemos estar aí retornando e deixando novamente alguma coisa plantada. Aqui, boa tarde, Dorival. Aqui, Patrícia Lopes, Bem Esportes, aqui no meio. Do lado aqui, o meu. Tudo bom? Seja bem-vindo, Dorival. Um prazer ter você aqui na seleção. Dorival, a seleção vem de 3 derrotas seguidas, né, nas eliminatórias, pior início de eliminatórias da história da seleção. Então, agora, né, tem 2 desafios muito importantes, como já foi comentado aqui, né, tem Inglaterra, tem Espanha. Você falou de recuperar essa autoestima da seleção, que muitos perguntam, né, no canal internacional, perguntam o que está acontecendo com a seleção e o que pode ser feito, o que você pode fazer para mudar esse cenário, porque futebol é resultado, tem que vencer. Né, para mudar tudo isso que está acontecendo e para você colocar seu nome também num cenário internacional. Patrícia, assim, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira natural. A recuperação ela não se dá da noite para o dia, ela não acontece de uma maneira, às vezes, tão rápida quanto imaginemos. O importante é que nós voltemos a encontrar uma estrutura que facilite essa recuperação. Eu sei que foram resultados aí complicados. O momento foi um pouquinho complicado. Eu imagino o esforço que o Fernando tenha feito para tentar encontrar soluções. E, às vezes, com toda a entrega que a gente tem, você acabe não encontrando tudo aquilo que você queira. O nosso trabalho é esse, o nosso desafio é esse a partir de agora. Vamos tentar fazer o nosso melhor. E podem ter certeza que nós vamos encontrar um caminho. Eu não tenho dúvidas disso. Demorar um pouquinho, talvez mais, mas
ali na frente nós vamos encontrar um equilíbrio e um equilíbrio que seja fundamental para que possamos, a partir daí, termos uma outra conduta em busca da nossa classificação e, principalmente, de uma disputa direta por mais um título. Só para lembrar vocês, Inglaterra, Espanha, correto, presidente? E México já confirmado, não é isso? Faltando apenas uma data FIFA, em breve vai ser anunciado, correto? Então, o México também, tá, gente? Vamos lá. Rodrigo. Dorival, aqui na sua esquerda, Rodrigo do canal Vamos, seja bem-vindo à Seleção Brasileira. A gente viu a frase que a CBF escolheu para te anunciar, novos sonhos para sonhar. Eu quero te perguntar quando foi que você começou a sonhar sobre esse momento agora, exatamente, e quando que você percebeu que esse momento poderia virar realidade? É engraçado assim, Rodrigo, em 2 ou 3 oportunidades, meu nome foi ventilado, né, à frente da seleção, e acabou não acontecendo. Então é natural que, quando surgiu dessa vez, da maneira como foi, eu também imaginava que fosse mais uma especulação natural, né, do mercado pela saída do próprio Fernando. E, de repente, acabou se concretizando. Então, para mim, eu não criei uma expectativa, como havia criado anteriormente. É um fato natural isso, talvez, com o ser humano. Você está envolvido, você às vezes não percebe o que esteja acontecendo, mas procurei não criar nenhuma expectativa, e a partir do momento que eu recebi uma chamada, aí sim, as coisas mudaram um pouco. Era um sonho, era um objetivo, sim. Eu não saí do São Paulo, eu não deixei o São Paulo, eu não troquei o São Paulo, eu estou vindo para uma seleção, não é um convite, é um chamado, e isso eu acho que nenhum profissional em sã consciência deixaria de atendê-lo. Tenho certeza que todos vocês, se tivessem a oportunidade de poderem estar na minha pele num momento como esse, fatalmente eu acho que tomariam a mesma decisão que eu tomei. Dorival, na sua reta aqui, ó. Rodrigo. No meio de campo, quase lá para o fundão. Tudo bem? Rodrigo Viga, Jovem Pan e Reuters, boa sorte para você. Obrigado, Rodrigo. Dorival, a gente ouviu você falando sobre o sonho de voltar a uma final de Copa do Mundo. Como disse o Rodrigo, já se vai muito tempo, né? 2002 está ficando cada vez mais distante. Quem olha para os resultados da seleção brasileira, para os números, para a campanha, vê que esse sonho está difícil de se tornar realidade. É uma crise que vive o futebol brasileiro, de estrutura, de valores, de mentalidade, de catarse com a seleção brasileira. E passando por esse assunto, no passado bem distante, você teve um problema com o Neymar. Queria você falar sobre esse problema, se ele efetivamente já foi superado e se, na tua avaliação, o Neymar, que já está caminhando para a reta final da carreira dele, ainda é um jogador imprescindível, ou o Brasil precisa começar a pensar num Brasil sem o Neymar. Obrigado. Boa sorte mais uma vez. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. Eu acho que, de um modo geral, o futebol é muito dinâmico, o céu e o inferno não tem mais do que um palmo de distância, as mudanças são muito rápidas, tudo que está acontecendo pode não ser uma verdade daqui a um mês, de repente nós podemos estar já com uma outra visão. O importante é que
nós foquemos um pouco mais, nos preparemos um pouco mais, que estejamos muito mais determinados, atentos a tudo que esteja acontecendo. Eu falo isso já imaginando uma pré-convocação, que esses jogadores venham para cá com uma outra mentalidade. Não que não haviam tido essa mentalidade, não é isso que eu estou dizendo, é que nós precisamos e o momento exige uma preparação muito maior. E nós temos que mudar esse quadro. E o futebol brasileiro se reinventa com velocidade e com rapidez. E nós não podemos perder uma oportunidade como essa. Restabelecendo a ordem dos fatores, fatalmente nós vamos, com certeza, nós vamos lutar por mais uma decisão. O futebol brasileiro, ele vive, ele tem vida, e nós precisamos de cada um de vocês. Por isso que, na abertura, eu falei a respeito disso. A nossa doação tem que ser um pouco maior, até porque nós trabalhamos para e pelo futebol. E eu conto com a participação de cada um de vocês. Serão fundamentais para que recuperemos o nosso melhor momento. Dorival, aqui, Natália Curvelo, do Lance. Primeiro, parabéns pelo cargo. Eu queria saber qual que você acha que vai ser o seu primeiro grande desafio como técnico da seleção, se é recuperar a confiança, talvez? Eu acho que a recuperação da confiança ela vai acontecer com treinamentos, com jogos, buscando vitórias. É um fato natural. Eu acho que o principal desafio é nós trazermos o torcedor um pouco mais perto da seleção. É o torcedor se ver um pouco mais com a camisa da seleção brasileira. E esse é um trabalho de formiguinha que nós precisamos de cada um de vocês. Por isso que é fundamental. E por isso que eu estou convocando cada um que queira participar dessa recuperação, para que daqui a 3 anos, de repente, nós possamos estar vivendo um momento completamente diferente daquilo que estamos passando nesse instante. Eu acho que nós temos capacidade, qualidades e condições para que juntos nós encontremos um melhor caminho. Entrando aí na reta final, Douzan, vamos lá. Dorival, boa tarde, Márcio Douza do Estadão. Primeiramente, boa sorte no seu trabalho. Você falou na sua primeira resposta sobre o atleta tem que entender que está vestindo uma camisa muito pesada. Você também falou sobre uma mudança postural e que cada um precisa assumir um pouco mais as suas responsabilidades. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você viu de fora que nem todo mundo talvez estivesse plenamente comprometido. Por que você tem reiterado esse tema? Obrigado. Não, Márcio, é porque, de um modo geral, isso se repete em clubes e seleções, geralmente acabe estourando em treinadores, em comissões, enfim. E o atleta ele não tem ideia do que ele representa, do quanto ele pode, das qualidades que ele possui, do diferencial que ele possa ser a partir do momento que ele esteja vestindo uma camisa como a nossa. Então, é nesse sentido que eu peço que cada um assuma um pouco mais as responsabilidades. Você dividindo, é natural que você torne o fardo muito menos pesado, porque você assume uma condição. Você vestindo essa camisa, você fatalmente vai ajudar nessa recuperação. E não cabe apenas àqueles que compõem a seleção. Não é a seleção, volto a falar, brasileira de determinado treinador. É a seleção do povo, é a nossa seleção. Nós temos que sentir um pouco mais. Nós temos que viver um pouco mais. Nós temos que ajudar um pouco mais. São momentos como esse que a gente se questiona. O que eu posso fazer? Nos momentos de vitórias, as coisas acontecem de uma maneira natural. Mas momentos como esse, eu também tenho que me sentir como parte de um todo. Eu estou participando dessa recuperação. Eu vou ser responsável por uma conquista. Eu vou ajudar a conquistar. Mas o principal, eu vou ajudar a recuperar. E eu acho que é esse o momento que nós estamos vivendo. Então, todos nós precisamos de um pouco mais, de um algo mais. E a gente conta com cada um de vocês. Assim como com 210, 15, 20 milhões de torcedores. Dorival, aqui, Bruno Braz, do UOL. Sucesso na seleção brasileira. Eu queria saber se sua comissão técnica já está fechada, se ainda tem peças para chegar, se você
tem algum nome para indicar, por exemplo, para coordenador técnico? E você falou sobre a amizade com o Fernando Diniz. Se você conversou com o Fernando Diniz antes de aceitar a proposta da seleção. Obrigado, boa sorte. Obrigado, Bruno. Não, eu não conversei ainda com o Fernando. Com relação à comissão, eu venho conversando com o presidente. É um momento em que eu preciso ter ao meu lado pessoas que eu também confie, com quem já trabalhei. Algumas funções serão necessárias dentro da liberdade que ele me deu de escolha de alguns elementos. Não que aqueles que aqui estejam não sejam bons, não sejam grandes profissionais, não é isso. É que eu preciso ter pessoas ao meu lado com quem eu já tive momentos positivos, negativos, e que eu tenha percebido qualidades e condições em cada um desses. Apenas isso. Então, algumas situações, com certeza, nós precisaremos intervir. E o presidente me deu liberdade para poder mexer dentro de uma responsabilidade, de um respeito muito grande com os profissionais que aqui estão e com aqueles que poderão chegar. Dorival, aqui à sua esquerda. Aqui, para você. Direita. É direita. À direita. É que a gente... Olá, boa tarde, seja bem-vindo, Jéssica Dias, do canal Band Esportes. A gente está num período agora, né, em que os clubes eles se movimentam no mercado da bola, no sentido de contratações. Você tão recentemente estava de um lado, agora você está em outro. E aí a gente olha, né, até mesmo no cenário de futebol nacional, fora a questão da seleção brasileira, uma dificuldade muito dos clubes contratarem certas posições, dentre elas as laterais, muito mais à direita. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você também faz essa análise, né, da dificuldade hoje de se ter jogador para essa posição, e também se essa questão da identificação, que você diz que acaba que o torcedor brasileiro foi perdendo um pouco nos últimos tempos, tem a ver também com as convocações, né, no sentido de se trazer jogadores que estão muito bem na Premier League, mas às vezes tiveram rápida passagem aqui no futebol nacional e o torcedor se distancia um pouco por, às vezes, não acompanhar esses campeonatos. Sobre essas questões. Muito obrigada. É que, às vezes, temos uma referência, né, de um campeonato lá fora, que ele passa a ser muito melhor do que o campeonato brasileiro. E nós temos que repensar tudo isso, porque o nosso campeonato ele é tão difícil quanto qualquer um lá fora, talvez até mais, em muitos países, e nós, às vezes, não damos conta do valor que tem cada profissional que aqui está. Então, que se preparem, porque eu vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro. Isso daí eu não tenho dúvidas, desde que tenham merecimento para uma convocação. Podemos errar, podemos deixar, de repente, um ou outro elemento que esteja merecendo naquele instante, mas eu vou tentar fazer o máximo para que não erre nesse sentido e que tenhamos aqui os melhores. Quer estejam na Inglaterra, na Itália, em Portugal ou aqui dentro do nosso país. Eles têm que ter valor e saberem que eles disputam um dos campeonatos mais difíceis e complicados do mundo. Assim como eu digo e sempre repito aí que, para mim, a Copa do Brasil é uma Copa muito mais disputada do que uma Libertadores. E, de repente, o momento final da Libertadores ela passa a ter uma equivalência muito grande com essa competição. Então, na minha opinião, nós temos aqui campeonatos muito, muito difíceis, perdemos muitos elementos ao longo dos últimos 10, 12 anos. Acredito que tenhamos aí 1.500 jogadores fora do nosso país nesse instante. São jogadores de excelente nível, jogadores de nível médio, como alguns jogadores que estejam começando também. Então, isso tudo quebra um pouco a própria qualidade das nossas competições, que mesmo assim elas continuam tendo um nível de dificuldade muito alto. Com relação a alguns jogadores, algumas posições em especial, talvez nesse momento nós estejamos tendo algumas dificuldades, mas é rápido isso. De repente despontem aí em competições, mesmo agora regionais, jogadores que possam vir a suprir determinadas carências. As duas últimas, gente. Vamos lá. Aline. Obrigado. Tudo bem, Dorival? Aqui no fundo também,
do mesmo lado que a Jéssica, na penúltima fileira, ali na Star e TNT Esportes. Sucesso para você. Obrigado. Uma pergunta mais ou menos nessa linha de afastamento e aproximação do torcedor. Acho que essa é uma tônica muito grande dessa sua entrevista coletiva até aqui. Mas a gente viu outros treinadores passarem recentemente. O Tite, apesar do insucesso da Copa do Mundo, teve muitos resultados positivos e ainda assim não conseguia trazer esse torcedor. Você consegue identificar e entender qual o seu ponto de ação, visto que você colocou como a principal dificuldade para trazer novamente a aproximação desse torcedor? E ainda queria que você dissesse, você comentou também na sua apresentação sobre um período difícil que você teve na sua vida pessoal, que foi um período que você ficou parado. O que você aprendeu nesse momento? O que esse momento trouxe de mais fundamental para ser você, esse Dorival que a gente vê aí hoje? Obrigada. Legal sua pergunta, Aline. Obrigado. Eu acho que o Tite fez um dos trabalhos mais bonitos aí dos últimos anos em relação a uma seleção. Infelizmente, acabaram não acontecendo nas duas Copas, mas foi um trabalho de altíssimo nível. Temos que enaltecer e muito. Acredito que ele tenha feito o máximo possível para que encontrasse também essa aproximação um pouco maior com o torcedor, e talvez tenha sido uma preocupação dele, como é minha também. Por isso que eu conto muito com a presença e a participação de cada um de vocês. Sugestões, ideias, para que a gente possa mudar um pouco esse contexto, para que a gente possa trazer novamente o torcedor ao nosso lado, para que a gente possa fazer com que a seleção seja realmente a seleção do povo brasileiro. O camarada ele acabou perdendo esse carinho, esse amor que sempre teve pela nossa seleção. Muitos fatores aconteceram, sim, mas está na hora da gente mudar tudo isso. E nós só vamos mudar se a gente parar de dividir, né? Nós só vamos mudar se a gente começar a somar esforços. E essa soma que vai fazer com que nós, daqui a pouco, de repente, encontremos um caminho que possa nos colocar, em 3 anos, novamente com uma condição de finalista de uma Copa do Mundo. E eu acredito e confio muito que isso possa acontecer. Desde que percamos aí alguns minutinhos do nosso dia, como profissionais do futebol, para que encontremos aí uma solução ou outra. Por isso que falei que o Rodrigo vai estar aberto para isso. Muitos aqui têm o meu número, também da mesma forma. Eu acho que será uma forma da gente voltar a fazer com que a nossa equipe ela valorize esse lado humano que nós devamos ter um com os outros. Eu gostaria muito de ver isso aí novamente. Eu acho que a partir do momento que eu tive esse problema, eu passei a me voltar muito mais para algumas coisas que são muito mais importantes, né, do que especificamente outras que você, de repente, ao longo do dia, passe a não dar tanto valor. E eu acho que houve uma mudança, sim, na minha forma de pensar, não jamais na minha forma de agir, de entender o ser humano. Talvez tenha melhorado nesse sentido, me ajudou a melhorar ainda mais. Nós buscamos sempre uma melhora, tanto profissional como pessoalmente. E eu acho que esses momentos aí nos fazem pensar em muitas coisas, né? Não foram momentos fáceis, muito complicados. Acredito que cada um de vocês também tenham tido, de repente, aí dentro das suas famílias, momentos semelhantes. E todos sabem o quanto crescemos numa situação como essa. E eu acho que, para mim, foi muito importante. Profissionalmente, foi um momento que eu pude repensar algumas atitudes que eu tomava. Eu passei 13 anos da minha vida saindo um dia de um clube e entrando no outro, no dia seguinte, praticamente, sem que tivesse aquele momento de refrescar um pouquinho, reativar um processo para que eu pudesse dar sequência à minha carreira. Eu queria sempre tentar ajudar de uma forma ou de outra e não ficar parado. Não queria ficar parado, não gostava disso, para que não ficasse remoendo a condição de ter saído de um clube ou outro. Então, talvez isso não tenha sido positivo. Em determinado momento, eu achei que deveria dar uma sequenciada. Eu acho que basicamente foi isso. Martim, vamos encerrar. Boa tarde, Dorival. Seu grande amigo, o Maceió, deve estar feliz de onde quer que esteja te vendo aí sentado nessa cadeira.
Obrigado. Eu queria perguntar, Dorival, você falou muito de convocar jogadores que atuam no Brasil e de reaproximação com o torcedor. Na sua segunda convocação vai ser para a Copa América. Se jogadores que atuem no Brasil forem convocados, vão desfalcar seus clubes no Campeonato Brasileiro. Queria saber como é que você está pensando, como você vai abordar esse problema, essa situação pela qual seus antecessores também passaram. Obrigado. E sofri bastante também com tudo isso. Mas nunca tirei a possibilidade de um profissional de estar à frente do seu maior sonho. Não acho direito isso. Estava até contando uma história ao presidente. Em 2016, o Santos disputando a ponta do Campeonato Brasileiro e, de repente, na Copa, nas Olimpíadas, nós perdemos o Gabigol, o Zeca e o Thiago Maia. E, na sequência, na Copa América Centenária, mais 3 jogadores do Santos convocados. E 2 meses nas Olimpíadas e 40 dias na Copa América. Foi um problema muito sério. E o Santos, ainda assim, conseguiu o vice-campeonato daquela competição. Então, assim, eu sei o quanto pesa a saída desses jogadores, mas também o quanto são importantes dentro da seleção. Então, nós temos que ter aí um equilíbrio entre necessidade e a própria vontade de um atleta, a vontade do seu clube. Mas não é fácil, não. Eu já vivi o outro lado e agora vou ter que pensar dessa forma e me colocar na situação do outro treinador do lado oposto. Por isso que acredito não sejam fáceis e simples, não é? De se definirem situações como essas que foram colocadas.